7 balas. 7. Isso não é um acidente, é uma execução. Mas eis o que acontece com o destino. Às vezes, ele erra o alvo. Quando Clara Evans se jogou na frente de Isabella Rossi, a matriarca mais temida de Nova York, ela não apenas salvou uma vida, ela começou uma guerra. Ela era uma ninguém, uma garçonete, e ele era Dominic Rossi, o rei da cidade. Ele não a amava, ele nem sabia o nome dela. Mas enquanto ela sangrava na mesa da sala de emergência, ele fez o impensável. Colocou um anel no dedo dela. Por quê? Porque na máfia, você não mata vira a espada de um chefe. Mas Clara tem um segredo que pode ser mais perigoso do que as balas alojadas em seu peito. Esta é a história da garçonete que assumiu a culpa e do monstro que se casou com ela para mantê-la viva. O champanhe no Pierre Hotel não tinha gosto de comemoração. Tinha gosto de dinheiro antigo e ameaças silenciosas. Essa foi a primeira coisa que Clara Evans percebeu enquanto equilibrava uma bandeja de taças de cristal, passando pela multidão de homens em smokings que custavam mais do que todos os seus ganhos ao longo da vida. Ela não deveria estar trabalhando na gala de inverno dos Rossi. Ela era uma substituta, cobrindo o turno de uma garota chamada Jenny, que havia ligado dizendo que estava gripada. Clara precisava do dinheiro. Seu aluguel no Queens estava lá atrasado e as contas médicas de sua mãe em Ohio estavam se acumulando. Ela não sabia quem eram os Rossis. Para ela, eram apenas pessoas ricas com segurança reforçada. "Calma, querida", disse uma voz grave. Clara congelou, quase derrubando a bandeja. Ela olhou para os olhos da cor de café expresso queimado. O homem era alto, tinha ombros largos e irradiava um tipo assustador de frieza. Ele não era bonito como os modelos. Ele era bonito como um predador é bonito, afiado, perigoso. "Desculpe, senhor", murmurou Clara recuando. "Dominic, deixe a garota trabalhar", interrompeu a voz de uma mulher mais velha. Isabella Rossi, a matriarca. Ela era pequena, vestida com um Chanel vintage, com cabelos prateados presos em um coque severo, mas seus olhos eram gentis. Ela estendeu a mão e estabilizou a bandeja de Clara com uma mão coberta de diamantes. "Você parece exausta, cara. Respire fundo." "Obrigada, senhora", disse Clara, sentindo um calor estranho vindo da mulher. "Eu só estou... É muita gente. É um tanque de tubarões", murmurou Dominic, ajustando os botões de punho. "Mãe, devemos nos mudar para o salão privado. Os representantes da família Costa acabaram de chegar. Não gosto do jeito que Victor está olhando para você." "Victor Costa é um pavão", zombou Isabella, pegando uma taça de champanhe da bandeja de Clara. "Ele não morde." Foi quando o ar mudou. No começo não foi um som, foi uma sensação. Os pelos dos braços de Clara se arrepiaram. Ela viu um movimento em sua visão periférica, perto da entrada de serviço, um garçom. Mas ele não estava segurando uma bandeja. Ele estava colocando a mão dentro do paletó. Seus olhos não estavam na multidão. Eles estavam fixos em Isabella Rossi. Clara não pensou, ela não calculou o risco. Ela não sabia que interferir em um ataque da máfia era uma sentença de morte. Ela apenas viu o cano de uma arma brilhando sob a luz do lustre, apontado diretamente para a gentil senhora que a ajudara a segurar a bandeja. "Abaixe-se!" gritou Clara. A música parou. O primeiro tiro estalou como um chicote. Clara se jogou para frente, empurrando Isabella Rossi para o chão de mármore. Bang, bang, bang. Parecia ser golpeada por uma marreta repetidamente. A bandeja de champanhe se estilhaçou, e os cacos de vidro choveram como diamantes. O corpo de Clara se contorcia a cada impacto. Ela era um escudo de carne e osso sobre a matriarca Rossi. 7 vezes. A arma disparou 7 vezes antes que a arma de Dominic Rossi rugisse, colocando uma bala diretamente entre os olhos do assassino. O silêncio voltou à sala mais pesado do que antes. "Mãe!" Dominic caiu de joelhos, deslizando pelo chão coberto de sangue. Isabella tremia, coberta de vermelho, mas estava ilesa. Ela olhava para a garota deitada em cima dela. Dominic, ajude-a." Dominic tirou Clara de cima de sua mãe. A garçonete estava mole. Seu uniforme preto barato estava encharcado. Sua respiração era ofegante e irregular. Espuma rosa borbulhava em seus lábios. Ela olhou para cima, com os olhos desfocados, fixando-se em Dominic. "Eu fiz isso?" Clara tossiu, sangue escorrendo pelo queixo. "Ela está bem?" Dominic Rossi, um homem que não sentia medo desde que era menino, sentiu um pedaço de gelo perfurar seu peito. Ele olhou para os 7 ferimentos que destruíam o torso da garota. Ela estava morrendo, sem dúvida. E ela perguntou se a mãe dele estava bem.
Ela está viva, disse Dominic, com a voz irreconhecível. Você a salvou. Ótimo, sussurrou Clara. Seus olhos reviraram. Enzo, gritou Dominic, sua voz quebrando o silêncio atordoado do salão de baile. Pegue o carro agora. Se ela morrer, todos nesta sala morrem. A sala de espera do Hospital Lenox Hill foi esvaziada. A família Rossi não esperou na fila e não preencheu formulários de seguro. Eles compraram o andar. Dominic ficou parado perto da janela, olhando para a chuva que escorria pelas ruas de Manhattan. Suas mãos estavam limpas, mas ele ainda podia sentir o calor fantasmagórico do sangue de Clara. A cirurgia já dura 6 horas, Dom, disse Enzo andando atrás dele. Enzo era seu conselheiro, sua mão direita. O Dr. Sterling diz que os danos no fígado e no pulmão esquerdo dela são catastróficos. Eles removeram 3 balas, mas as outras 4 estão perto da coluna e do coração. Ela continua viva. Dominic disse que não era uma esperança, era uma ordem. Há outro problema, disse Enzo baixando a voz. O atirador. Nós o identificamos. Ele é da folha de pagamento de Costa, obviamente, mas a família Costa sabe que ela sobreviveu ao ataque inicial. Victor Costa sabe que uma testemunha ainda está viva, e você conhece a regra. Dominic se virou. Sem testemunhas. Exatamente. Se ela acordar, poderá identificar o rosto. Mesmo que não acorde, Costa vai querer terminar o serviço só para enviar uma mensagem. Ela é uma ponta solta, uma civil, não tem proteção. Dominic olhou através do vidro das portas da UTI. Ele podia ver a equipe de médicos aglomerada em torno da pequena figura pálida conectada a um ventilador. Ela era uma ninguém, uma garçonete. Se ela morresse, a polícia investigaria por 1 semana e depois arquivaria o caso como violência colateral de gangues. Mas ela levou 7 tiros por sua mãe. Isabella Rossi estava sentada no canto, segurando um rosário. Ela se levantou com a voz trêmula. Ela não é uma ponta solta, Dominic. Ela é da família agora. Você a tornou parte da família. Dominic olhou para sua mãe. Então ele olhou para Enzo. Ligue para o padre Thomas, disse Dominic. Enzo piscou. Para a extrema unção, Dom, ela ainda não está morta. Não. Dominic ajeitou o paletó. Não para a extrema unção, para um casamento. Enzo ficou boquiaberto. Chefe, você não pode estar falando sério. Você não a conhece. Nem mesmo verificamos os antecedentes dela. Se ela for minha esposa, Dominic o interrompeu. Sua voz era letal. Então, tocar nela é um ato de guerra contra toda a organização Rossi. Se ela for apenas uma garçonete, Costa pode enviar um assassino para sufocá-la enquanto ela dorme esta noite. Se ela for a senhora Dominic Rossi, ela é intocável. Ela está inconsciente, Dom. Ela não pode dizer sim. Eu sou Dominic Rossi, disse ele, caminhando em direção às portas da UTI. Eu direi isso por nós dois. A cena dentro da sala da UTI era surreal. O bip rítmico do monitor cardíaco era a única música. O cheiro de antisséptico era o perfume. O Dr. Sterling parecia aterrorizado quando Dominic entrou, seguido por um padre trêmulo que havia sido tirado da cama às 3 da manhã. Senhor Rossi, gaguejou o Dr. Sterling. Você não pode ficar aqui. Ela está em estado crítico. Realize a cerimônia, padre, ordenou Dominic, ignorando o médico. Ele se moveu para o lado da cama. Clara parecia pequena, muito pequena. Sua pele era translúcida, com veias azuis visíveis sob a superfície. Tubos desciam por sua garganta. Seu peito subia e descia com o chiado mecânico do ventilador. Dominic se abaixou e pegou sua mão. Ela estava fria, flácida. Havia pele calejada em seus dedos, mãos trabalhadoras. Você aceita, gaguejou o padre Thomas, com gotas de suor na testa. Dominic Antonio Rossi. Tomar esta mulher. Clara, disse Dominic, lendo o nome na pulseira do hospital. Clara Evans. Tomar Clara Evans como sua legítima esposa. Aceito. E você, Clara Evans? O padre olhou impotente para a garota inconsciente. Dominic apertou sua mão fria. Ela aceita. Eu, pelo poder que me foi conferido, declaro vocês marido e mulher. Dominic não a beijou. Ele enfiou a mão no bolso e tirou seu próprio anel de mindinho, uma pesada aliança de ouro com o brasão dos Rossi. Era grande demais para o dedo dela. Então ele o colocou no polegar dela. Ele ficou pendurado ali, pesado e absurdo, sobrecarregando a mão frágil dela. Ele se inclinou, seus lábios roçando a orelha dela, sussurrando para uma mulher que não podia ouvi-lo. Você vive, Clara. Você vive porque agora você me pertence. E ninguém quebra o que me pertence. Ele se endireitou e se virou para Enzo. Coloque guardas na porta. 2 dentro, 4 fora. Se alguém que não seja o Dr. Sterling tentar entrar,
Matem-no. Ela agora é a esposa do Dom. Dominic saiu da sala, deixando sua nova noiva lutar sozinha contra a morte. Mas quando ele entrou no corredor, Enzo agarrou seu braço. Dom. A verificação de antecedentes acabou de chegar. O rosto de Enzo estava pálido. E você precisa ver isso. Enzo lhe entregou um tablet. O nome dela é Clara Ara Evans. Mas Evans é o nome de solteira de sua mãe. Sua certidão de nascimento. O pai não está listado. Mas fizemos uma comparação de DNA do sangue em seu uniforme com o banco de dados criminal. Dominic olhou para a tela. O mundo parecia inclinar-se em seu eixo. Impossível, sussurrou Dominic. É uma correspondência de 99,9%, disse Enzo. Dom, você acabou de se casar com a filha ilegítima de Victor Costa. A dor foi a primeira coisa que Clara Ara sentiu. Não era mais uma dor aguda. Era uma pulsação surda e pesada que parecia pesar cada centímetro de seu corpo. Era como se ela estivesse submersa em águas profundas, com a pressão esmagando seu peito. Ela piscou os olhos. Esperava as luzes fluorescentes fortes de um hospital, o cheiro de alvejante, o som das enfermeiras no corredor. Em vez disso, viu ouro. Um teto pintado com querubins e nuvens de tempestade. Pesadas cortinas de veludo fechavam a sala contra a luz do dia. Os lençóis que a cobriam eram de seda, frescos e incrivelmente macios contra sua pele marcada por cicatrizes. Estou morta? Ela se perguntou. Isso é a vida após a morte? Ela tentou se sentar, mas uma onda de agonia percorreu seu abdômen, forçando um suspiro de sua garganta seca. Eu não me mexeria se fosse você. Uma voz veio das sombras. Clara Ara congelou. Ela conhecia aquela voz. Era a voz do homem do baile. O homem com olhos cor de café expresso queimado. Dominic Rossi entrou na luz. Ele não estava usando smoking agora. Estava com uma camisa preta de botões, mangas arregaçadas para revelar antebraços musculosos e tatuados. Ele parecia cansado, mas seu olhar era afiado como uma lâmina. Onde estou? Clara Ara perguntou com voz rouca. Sua voz soava como vidro sendo triturado. Na minha casa, disse Dominic, caminhando até a mesa de cabeceira e servindo um copo de água. Ele o estendeu, mas não a ajudou a beber. Ele a observou lutar para levantar a mão, com uma expressão indecifrável. Você esteve em coma induzido por 3 semanas. O médico disse que você não deveria ter sobrevivido ao transporte do hospital. Mas você é teimosa. Clara Ara tomou um gole, a água acalmando sua garganta seca. As memórias voltaram. A bandeja de champanhe, a arma, a velha, as balas. Sua mãe, sussurrou Clara Ara. Isabela, não é? Ela está no jardim podando suas rosas. Dominic disse, encostando-se na pesada cômoda de carvalho e cruzando os braços. Ela vem sentar-se ao lado da sua cama todos os dias. Ela reza. É irritante. Clara Ara soltou um suspiro. Ela não sabia que estava aprendendo a respiração. Fico feliz. Fico feliz que ela esteja bem. Ela olhou ao redor do quarto opulento. Eu deveria ir. Minha mãe. Ela está em Ohio. Ela ficará muito preocupada se eu não ligar. E meu aluguel? Seu aluguel está pago? Dominic disse secamente. Sua mãe foi transferida para uma clínica particular em Cleveland, com especialistas de primeira linha para sua condição. Todas as despesas pagas. Clara Ara olhou para ele com o coração batendo forte no peito. Por quê? Por que você faria isso? Considere isso um pagamento, disse Dominic. Uma vida por uma vida. Você salvou minha mãe. Eu salvei a sua. Obrigada, disse Clara Ara com lágrimas nos olhos. Eu não sei como agradecer. Vou embora assim que conseguir me levantar. Não vou ser um fardo. Dominic riu. Era um som sombrio, sem humor. Ele se aproximou da cama, pairando sobre ela. O ar no quarto pareceu esfriar 10 graus Celsius. Vá embora. Ele inclinou a cabeça. Você não entende a situação, Clara Ara. Ele enfiou a mão no bolso de trás e tirou um pedaço de papel dobrado. Ele o jogou sobre os lençóis de seda. Os dedos trêmulos de Clara Ara o pegaram. Era um documento, uma certidão de casamento. Noivo, Dominic Antônio Rossi. Noiva, Clara Ara Evans. Data, 14 de novembro. O papel caiu de suas mãos. Isso é uma piada. A família Costa, os homens que atiraram em você, sabem que você sobreviveu, disse Dominic, sua voz baixando para um grunhido perigoso. Você é a única testemunha da tentativa de assassinato de Isabela Rossi. Victor Costa colocou um prêmio de $500 mil americanos pela sua cabeça. Se você sair por aquela porta, estará morta em menos de 1 hora. Clara Ara sentiu o sangue gelar. Então, você está me escondendo?
Estou protegendo meu investimento, Dominic a corrigiu. Pela lei e pelas leis das ruas, uma esposa é intocável. Enquanto você usar meu nome, Costa não pode tocar em você sem declarar guerra total. Eu não me casei com você por amor, Clara. Eu me casei com você para manter uma testemunha viva. Ele se inclinou com o rosto a centímetros do dela. Ela podia sentir o cheiro de sua colônia, sândalo e pólvora. Você não é uma convidada aqui, ele sussurrou. Você é prisioneira de sua própria sobrevivência. Você não sai desta propriedade. Você não faz ligações sem supervisão. Você pertence à família Rossi agora. Clara olhou para ele, o medo lutando com a raiva. Você não pode simplesmente possuir pessoas. Os olhos de Dominic brilharam. Eu posso e eu possuo, especialmente você. Ele se virou para sair, parando na porta. Descanse, esposa. Ele zombou da palavra como se fosse uma maldição. Você tem muito o que explicar. Eu sei quem é seu pai. Clara parou de respirar. Dominic olhou para trás por cima do ombro, seus olhos frios o suficiente para congelar o inferno. Nós analisamos seu DNA. Você achou que poderia esconder isso? Achou que poderia salvar minha mãe e eu não descobriria que você é filha do homem que ordenou o assassinato? Clara tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Melhore logo, disse Dominic abrindo a porta. Porque quando você estiver curada, vou descobrir de que lado você realmente está. E se eu descobrir que você fez parte do plano, aquelas 7 balas vão parecer uma massagem comparadas ao que vou fazer com você. A porta se fechou com um estrondo, deixando Clara sozinha no silêncio da sala dourada. Presa entre um pai que queria sua morte e um marido que queria destruí-la. 2 semanas depois, Clara recebeu permissão para sair do quarto. Ela andava com uma bengala, seus movimentos lentos e rígidos. O tecido cicatricial em seu torso esticava a cada passo, uma lembrança constante do metal que a perfurou. Mas a dor física era mais fácil de suportar do que a tensão psicológica que sufocava a propriedade dos Rossi. A casa era uma fortaleza. Guardas armados ficavam em cada cruzamento de corredores. Eles acenavam respeitosamente quando ela passava. Senhora Rossi, mas seus olhos estavam atentos. Ela não era a dona da casa. Ela era a prisioneira. Clara. Isabella Rossi saiu apressada da sala de estar. A matriarca parecia totalmente recuperada. Suas bochechas estavam coradas de saúde. Ela abraçou Clara com cuidado, atenta aos seus ferimentos. Olhe para você, Isabella sorriu, segurando o rosto de Clara. Você está andando. Eu disse ao Dominic para instalar um elevador para você, mas ele é teimoso como uma mula. Estou bem, Isabella, disse Clara suavemente. Era difícil ter medo de Dominic quando sua mãe era tão calorosa. Era chocante conciliar que aquela doce senhora era a rainha de um império criminoso. O jantar está servido, anunciou um mordomo com rigidez. A sala de jantar era um salão cavernoso com uma mesa longa o suficiente para acomodar 30 pessoas. Naquela noite estava posta para 3. Dominic sentou-se à cabeceira da mesa. Ele não se levantou quando Clara entrou. Ele estava lendo um arquivo com uma taça de vinho tinto escuro ao lado da mão. Ele ergueu os olhos, seu olhar percorrendo o vestido de Clara, um vestido simples de seda preta que Isabella havia comprado para ela. Ele escondia as bandagens, mas não conseguia esconder a fragilidade de seu corpo. Sente-se, ordenou Dominic. Clara sentou-se à sua direita, Isabella à sua esquerda. A tensão era palpável. O tilintar dos talheres na porcelana soava como tiros no silêncio. O macarrão é fresco, disse Isabella, tentando quebrar o gelo. O chefe Marco fez especialmente para você, Clara. Ele soube que você gosta de carbonara. Está delicioso. Obrigada, murmurou Clara, cutucando a comida. Então, Dominic interrompeu, ignorando a comida. Ele girou o vinho. Vamos discutir o elefante na sala. Ou devo dizer o lobo, suspirou Isabella, colocando o garfo na mesa. Dominic, hoje não. Hoje à noite é perfeito, disse Dominic, com os olhos fixos em Clara. Meus homens interceptaram um pacote no portão esta manhã, endereçado à senhora. Clara Rossi. O garfo de Clara congelou a meio caminho da boca. Dominic estendeu a mão por baixo da mesa e tirou uma pequena caixa de joias de veludo. Ele a deslizou pela mesa de mogno. Ela parou bem na frente de Clara. Abra! Ele a desafiou. As mãos de Clara tremiam enquanto ela alcançava a caixa. Ela abriu a tampa. Dentro não havia um anel. Era uma bala. Uma única bala de prata com um nome gravado no invólucro. Clara e um bilhete dobrado embaixo dela. Papai sente sua falta. Clara fechou a caixa com força. A bile subindo pela garganta. Ela a empurrou como se estivesse queimando. Ele sabe. Dominic disse calmamente.
Victor Costa sabe que eu me casei com sua filha bastarda. Ele acha que é uma jogada de poder. Ele acha que eu a sequestrei para usar como vantagem. Dominic se inclinou para frente, baixando a voz. Você sabia que ele era seu pai antes de levar aqueles tiros, Clara? Ou foi um acidente feliz? Clara olhou para cima, seus olhos azuis brilhando com um fogo repentino que surpreendeu até mesmo Dominic. Eu sabia, ela disse, sua voz não tremia desta vez. Isabela suspirou baixinho. Os olhos de Dominic se estreitaram. Então você admite, você é uma espiã. Não sou uma espiã, retrucou Clara. Ela se levantou, fazendo uma careta de dor quando os pontos puxaram. Sou um erro. Era assim que ele me chamava. Minha mãe era dançarina em um dos clubes dele há 20 anos. Quando ela engravidou, ele lhe deu $10.000 para fazer um aborto. Ela pegou o dinheiro e fugiu para Ohio. Clara agarrou a borda da mesa com os nós dos dedos brancos. Eu cresci sabendo exatamente quem era Victor Costa. Eu vi o rosto dele no noticiário. Eu sabia que ele era um monstro. Quando minha mãe adoeceu, eu vim para Nova York para encontrá-lo. Não para me juntar a ele. Para implorar. Para implorar? Dominic perguntou, com ceticismo em seu tom de voz. Para implorar por dinheiro para sua cirurgia, disse Clara com lágrimas escorrendo. Fui ao clube dele. Disse aos seguranças quem eu era. Você sabe o que ele fez? Ele nem mesmo saiu para me ver. Mandou um capanga para o beco dos fundos para me espancar. Ele me disse que se eu voltasse a mencionar o nome dele, ele mataria minha mãe primeiro, e depois a mim. A sala ficou em silêncio. Dominic a observou, analisando cada microexpressão. Ele era um detector de mentiras humano, e pela primeira vez, não conseguiu encontrar nenhum traço de engano. Conseguiu emprego na empresa de Catherine com um nome falso, continuou Clara, com a voz embargada. Eu só estava tentando ganhar o suficiente para sair da cidade. Quando vi aquele homem na festa, quando vi a arma, não salvei Isabela por causa da política da máfia. Eu não sabia quem você era. Eu só vi um homem tentando matar uma senhora idosa que tinha sido gentil comigo por 5 segundos. Ela olhou para Dominic com uma expressão desafiadora. Meu pai é um monstro. Levei 7 tiros para impedir um assassinato. Se isso faz de mim uma espiã aos seus olhos, Dominic, então puxe sua arma e termine o que ele começou, porque prefiro morrer pelas suas mãos do que viver um único dia associada a Victor Costa. Clara virou-se e saiu mancando da sala de jantar. Isabela enxugou uma lágrima dos olhos. Ela olhou para o filho. Ela tem o coração de um leão, Dominic, e você a trata como um cão. Dominic olhou para a porta vazia. Ele pegou a bala de prata da caixa, rolando-a entre os dedos. Ela o odeia, murmurou Dominic, percebendo a verdade. É claro que ela o odeia, retrucou Isabela. Ela é uma boa menina. Se ela o odeia, disse Dominic, um sorriso frio e calculista se espalhando lentamente por seu rosto. Então ela é mais do que apenas uma testemunha, mãe. Ela é uma arma. Dominic, advertiu Isabela. Não use essa garota. Estamos em guerra, mãe. Dominic se levantou, guardando a bala no bolso. E acabei de perceber que tenho o trunfo definitivo morando na ala dos hóspedes. Ele caminhou em direção à porta, não para se desculpar, mas para traçar uma estratégia. A garçonete não era mais um risco. Ela era a chave para derrubar o Império Costa. Mas primeiro, ele precisava fazer com que ela parasse de odiá-lo. Ele precisava fazer com que ela confiasse nele. E para um homem como Dominic Rossi, a sedução era apenas outra forma de manipulação. A trégua entre Dominic e Clara não começou com um pedido de desculpas. Homens como Dominic Rossi não pediam desculpas. Começou com uma arma. 3 dias após o jantar desastroso, Dominic encontrou Clara na enorme biblioteca da propriedade. Ela estava olhando pela janela para as altas paredes cobertas com arame farpado, parecendo muito com a prisioneira que se sentia. Vá se trocar, disse Dominic da porta. Ele jogou a mochila no tapete persa. Leggings, botas, algo que permita que você se mova. Clara se virou, estreitando os olhos. Para onde vamos? Outro jantar onde você pode psicanalizar minha infância? Não, disse Dominic com uma expressão severa. Vamos para o porão. Se Victor Costa quer você morta, posso colocar guardas ao seu redor. Posso trancá-la em uma torre, mas a única pessoa que pode realmente garantir sua segurança é você. Clara olhou para a bolsa. Olhou para ele. Você quer me ensinar a atirar? Quero te ensinar a matar. Dominic corrigiu. Há uma diferença. O campo de tiro subterrâneo era frio, com cheiro de enxofre e concreto. Dominic ficou atrás dela, o peito pressionado contra as costas dela, as mãos guiando as dela enquanto ela segurava a pesada Glock 19. Relaxe os ombros, murmurou ele perto do ouvido dela. A voz dele era um murmúrio grave que vibrava pela espinha dela.
Você está tensa. Se atirar assim, o coice vai quebrar o seu pulso. Estou tensa porque estou segurando uma arma letal. Clara retrucou. Embora seu coração estivesse acelerado por um motivo diferente, o calor do corpo dele era avassalador. Durante semanas, ela o viu como um monstro, mas ali, envolvida por sua força, ela sentiu uma atração confusa e perigosa. Você é a arma, Clara, disse Dominic. A arma é apenas uma ferramenta. Ele estendeu a mão, cobrindo a dela com sua mão grande, ajustando seu aperto. Seus dedos eram ásperos, quentes e seguros. Imagine que o alvo é ele, Victor, o homem que te rejeitou. Clara olhou para a silhueta de papel no final da rua. Ela pensou na chuva no beco quando os homens de Victor a espancaram. Ela pensou em sua mãe, doente e sozinha em uma cama de hospital, porque Victor não queria gastar um centavo. Concentre-se na raiva, Dominic sussurrou. Não a reprima. Use-a. Deixe-a puxar o gatilho. Bang! O tiro saiu largo. Clara recuou. De novo, ordenou Dominic. Bang! Clara passou as 2 semanas seguintes naquele porão. Ela aprendeu a carregar, mirar e atirar. Aprendeu a desmontar uma arma e remontá-la com os olhos vendados. E a cada lição, a barreira entre ela e Dominic começou a se quebrar. Uma noite, após uma sessão exaustiva, Clara abaixou a arma com os braços tremendo de cansaço. Ela havia acertado 3 tiros no centro do peito do alvo. Ótimo, disse Dominic. Ele lhe entregou uma toalha. Por que você está fazendo isso? Perguntou Clara, enxugando o suor da testa. Você disse que eu era um investimento. Você não treina investimentos. Dominic encostou-se na parede, estudando-a. A iluminação forte do campo de tiro projetava sombras profundas sobre seus traços marcantes. Investimentos são passivos. Parceiros são ativos. Clara congelou. Parceiros? Dominic aproximou-se. O ar ficou carregado de eletricidade. Você levou 7 tiros por uma mulher que não conhecia. Você tem lealdade no sangue, Clara. Isso é raro. Todos no meu mundo, meus capitães, meus soldados, eles me seguem porque me temem ou porque eu os pago. Você age por instinto. Ele estendeu a mão, seu polegar traçando a linha do queixo dela. Era a primeira vez que ele a tocava afetuosamente. Clara esqueceu de respirar. Victor Costa é um tolo, sussurrou Dominic, com os olhos escuros e intensos. Ele jogou fora uma rainha para manter seus peões. Eu não cometeria esse erro. Clara olhou para ele, os lábios entreabertos. E o que eu sou para você, Dominic? Uma rainha ou apenas um pornô melhor? Dominic não respondeu com palavras. Ele se inclinou e capturou sua boca em um beijo ardente e violento. Tinha gosto de perigo e posse. Clara hesitou por uma fração de segundo. Então suas mãos se enrolaram em seus cabelos, puxando-o para mais perto. Foi um beijo que selou um pacto. Ele se afastou, sem fôlego, sua testa repousando contra a dela. Você é minha esposa, ele sussurrou. E amanhã à noite vamos apresentar a senhora. Ross e a cidade. Victor convocou uma cúpula de paz. Ele quer vê-la. Clara enrijeceu. Não se preocupe. Dominic passou o polegar pelos lábios dela. Ele acha que vai intimidar uma garçonete. Não faz ideia de que está prestes a conhecer a esposa do chefe. A cúpula foi realizada no Luciel, um restaurante na cobertura em Manhattan, considerado terreno neutro para as 5 famílias. Todo o andar foi alugado. As janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas dentro o ambiente era sufocante. Clara usava um vestido de veludo vermelho sangue com fenda na coxa e diamantes pendurados no pescoço. Os diamantes de Isabela. Ela entrou na sala apoiada no braço de Dominic, com a cabeça erguida, mascarando o terror que agitava suas entranhas. Victor Costa estava sentado à mesa central. Era um homem inchado, com o rosto vermelho devido a anos de excessos, cercado por 4 guarda-costas. Quando viu Clara, seus olhos se arregalaram. Depois se estreitaram em um sorriso sarcástico. Bem, Victor exclamou, sem se levantar. A bastarda pródiga retorna, e ela se arrumou muito bem. Dominic puxou em uma cadeira para Clara, depois sentou-se ao lado dela. Seu comportamento era relaxado, mas Clara sabia que sua mão estava descansando perto da arma dentro de sua jaqueta. Victor, Dominic acenou com a cabeça friamente. Você pediu uma reunião. Estamos aqui. Eu queria ver se os rumores eram verdadeiros. Victor girou seu whisky. Ele olhou para Clara com desprezo evidente. Aquele Dominic Rossi estava desesperado o suficiente para se casar com minha lixo. As mãos de Clara se fecharam em punhos sob a mesa. A mão de Dominic cobriu a dela instantaneamente, apertando com força. Controle, disse seu toque. O lixo de um homem é o tesouro de outro, disse Dominic suavemente.
Mas não estamos aqui para discutir meu casamento. Estamos aqui para discutir as divisões territoriais no Brooklyn. Esqueça o Brooklyn. Victor bateu com a mão na mesa. Você se acha esperto, Rossi, exibindo-a por aí? Acha que isso me humilha? Ele apontou um dedo parecido com uma salsicha para Clara. Ela não é nada. Sua mãe era uma e ela é uma garçonete. Clara se levantou. A sala ficou em silêncio. Até Dominic parecia surpreso. Minha mãe, disse Clara com voz firme e fria, era uma mulher que te amava e você a destruiu. E eu posso ter sido uma garçonete, Victor, mas comprei meu lugar nesta mesa com sangue. Algo que você não entenderia, já que se esconde atrás de seus homens. O rosto de Victor ficou roxo. Seu pequeno. Sente-se, Victor. Dominic disse, sua voz baixando para aquele grunhido letal. Você está falando com minha esposa. Victor riu, um som úmido e rouco. Sua esposa? Oh, Dominic, você realmente não sabe, não é? Victor se inclinou para a frente, um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Você acha que ela é uma heroína? Você acha que ela salvou sua mãe por acidente? Dominic franziu a testa. Bem, do que você está falando? Eu não ordenei o assassinato de Isabela. Victor zombou. Eu ordenei o assassinato dela. Ele apontou para Clara. O mundo parou. Clara sentiu o sangue drenar de seu rosto. O quê? Ela sussurrou. Você veio ao meu clube. Victor cuspiu. Você fez uma cena. Começou a fazer perguntas sobre mim. Você era um risco. Eu enviei aquele atirador ao baile para colocar uma bala na sua cabeça, Clara. Você não se jogou na frente de Isabela para salvá-la. Você era o alvo o tempo todo. O atirador errou e acertou vocês duas. Victor olhou para Dominic, triunfante. Ela não é uma salvadora, Rossi. Ela é a razão pela qual sua mãe quase foi morta. Ela trouxe o perigo até a sua porta. Você se casou com a doença, não com a cura. O silêncio se estendeu tenso como uma corda de piano. Clara virou-se para Dominic, com horror nos olhos. Eu não sabia. Dominic, eu juro que não sabia. Se isso fosse verdade, então tudo mudava. Ela não tinha salvado Isabela. Sua presença a colocara em perigo. A dívida de Dominic para com ela era uma mentira. Dominic olhou para Victor com uma expressão indecifrável. Então ele olhou para Clara. Ela esperou pela raiva. Ela esperou que ele a empurrasse. Em vez disso, Dominic se levantou e abotoou o paletó. Você mandou matar uma garota de 20 anos? Perguntou Dominic calmamente. Ela era uma ponta solta? Victor se defendeu. Ela era sua filha, disse Dominic. Ela não é nada. Você está certo sobre uma coisa, Victor, disse Dominic, contornando a mesa. Ela trouxe a guerra à minha porta, e por isso eu deveria agradecer a você. Victor piscou. O quê? Porque isso a trouxe até mim. Dominic se moveu mais rápido do que o pensamento. Ele pegou uma faca de carne da mesa e prendeu a mão de Victor na madeira de mogno. Victor gritou. Seus guarda-costas pegaram suas armas, mas Enzo e os homens de Rossi foram mais rápidos. Suas armas já estavam em punho e apontadas para as cabeças dos Costa. Você tentou matar minha esposa, rugiu Dominic. A máscara da civilidade caiu 2 vezes. Uma vez na gala, e você acabou de tentar matar o espírito dela esta noite. Dominic se inclinou para o rosto gritante de Victor. O tratado de paz está cancelado. Vamos levar tudo. Brooklyn, os portos, os clubes, tudo. Dominic virou-se para Clara, oferecendo-lhe a mão. Venha, cara. O cheiro aqui está me deixando enjoado. Clara pegou sua mão com as pernas trêmulas. Eles caminharam em direção ao elevador, deixando para trás os gritos da madrugada. Mas quando as portas do elevador começaram a se fechar, Victor gritou uma última coisa através da dor. Pergunte a ele, Clara. Pergunte a ele sobre o arquivo. Pergunte o que ele sabia antes de se casar com você. As portas se fecharam, cortando o som. Clara olhou para Dominic. Ele estava olhando para frente com a mandíbula cerrada. Dominic? Ela perguntou suavemente. Que arquivo? Dominic não olhou para ela. Agora não, Clara. Que arquivo? Ela exigiu, agarrando seu braço. O elevador tocou quando chegaram ao saguão. Dominic afastou o braço gentilmente. O arquivo que prova que eu sabia que você era filha de Victor antes do baile, Dominic disse com a voz vazia. Eu estava te rastreando, Clara. Eu sabia que Costa enviou um assassino para te matar. Eu deixei você ir àquela festa porque sabia que isso atrairia o atirador. Usei você como isca para capturar o assassino de Costa. Clara deu um passo para trás, batendo as costas na parede espelhada do elevador. Você sabia que o atirador estava atrás de mim e me deixou trabalhar naquela noite. Eu tinha atiradores posicionados. Achei que poderia eliminá-lo antes que ele atirasse, disse Dominic.
virando-se para ela, seus olhos suplicantes pela primeira vez. Calculei mal. Não achei que ele daria 7 tiros. Eu nunca quis que você se machucasse. Você me usou, sussurrou Clara com lágrimas escorrendo pelo rosto. Victor estava certo. Você é tão ruim quanto ele. Clara, não me toque. As portas do elevador se abriram para o saguão. Mas eles não foram recebidos pelo manobrista. Foram recebidos pelo cano de uma metralhadora. Uma van preta parou com um guincho do lado de fora das portas de vidro. Homens com máscaras de esqui saíram dela. Não eram os homens de Costa. Costa estava sangrando no andar de cima. Era um terceiro grupo. Baixe-se! Dominique derrubou Clara quando o vidro do saguão explodiu para dentro. O saguão do Liel havia se transformado de um santuário da elegância da alta sociedade em um matadouro de vidro e mármore. A explosão inicial das portas de entrada enviou uma onda de choque que sacudiu as obturações dos dentes de Clara. Ela estava no chão antes mesmo de perceber conscientemente o que estava acontecendo, derrubada por um peso pesado que cheirava a sândalo e uísque caro. Dominique! Fique abaixada! Gritou Dominique, sua voz quase inaudível por causa do barulho ensurdecedor das armas automáticas. Ele a arrastou para trás da sólida recepção de mogno, bem quando o ar acima dele se encheu de chumbo. As balas perfuraram a madeira, fazendo lascas voarem como vespas furiosas. A bela parede espelhada atrás da recepção se estilhaçou, caindo em uma cascata de prata irregular. Clara estava encolhida em uma bola, com as mãos sobre os ouvidos, respirando em suspiros curtos e aterrorizados. Isso não era como o baile de gala. O baile tinha sido repentino, chocante e durado apenas alguns segundos. Isso era um cerco. O reforço de Costa, resmungou Dominique, sacando sua arma, uma bereta personalizada, e verificando o carregador. Seu rosto era uma máscara de violência fria e concentrada, mas havia um brilho de suor em sua testa que não estava lá um momento atrás. Ele sabia que não sairia vivo daquela reunião. Ele armou uma armadilha dentro de outra armadilha. Se ele morresse, seu esquadrão de extermínio tinha ordens para limpar o prédio. Clara olhou para ele, sua mente em choque. A adrenalina estava tão forte que sua visão ficou embaçada. Mas a raiva, a traição ardente que ela sentira no elevador, ainda queimava através do medo. Você sabia, ela gritou, o som rasgando sua garganta. Você sabia que eu era um alvo na festa. Você me deixou entrar naquele salão como um escudo humano. Dominique recuou. Não foi por causa dos tiros que os suprimiam. Foi por causa das palavras dela. Ele se virou para revidar, pulando por cima da mesa para disparar 3 tiros controlados, antes de se abaixar novamente quando a alvenaria explodiu perto de sua cabeça. Discutiremos isso mais tarde, gritou Dominique. Se vivermos tanto tempo, gritou Clara, vou garantir que você viva. Dominique agarrou seu ombro. Seu aperto era doloroso, desesperado. Preciso que você me ouça, Clara. Enzo e a equipe de resgate estão a 5 minutos daqui. A polícia está a 10 minutos. Estamos no meio, na zona de morte. Temos que manter esta posição. Você quer dizer que você tem que mantê-la? Clara gritou, olhando para a arma em sua mão. Eu sou apenas uma garçonete. Não. Os olhos de Dominique fixaram-se nos dela. Eles estavam escuros, intensos, e pela primeira vez desde que ela o conhecera, cheios de algo que parecia arrependimento. Você não é uma garçonete. Você é uma sobrevivente. Você levou 7 tiros e sobreviveu. Você entrou na cova do leão esta noite e cuspiu na cara dele. Você é Rossi. Ele estremeceu, levando a mão ao lado esquerdo. Quando a retirou, a palma estava coberta de sangue vermelho vivo. Clara engasgou. Você está ferido. Ricochete. Dominique mentiu com os dentes cerrados, embora a mancha que se espalhava pela camisa social branca sugerisse um impacto direto. Escute-me. Eles estão flanqueando pela esquerda, tentando contornar o elevador. Se conseguirem esse ângulo, estamos mortos. Não posso cobrir os 2 lados. Ele se abaixou até o coldre no tornozelo e tirou uma pistola compacta de reserva. Ele a enfiou nas mãos trêmulas de Clara. O metal era frio, pesado e cheirava a óleo de arma. Não consigo, gaguejou Clara. A segurança está desativada, ordenou Dominique, sua voz mudando para o tom de comando que usava com seus soldados. Aponte e aperte. Se você vir alguém que não seja eu ou Enzo, atire. Você entendeu, Clara? Você entendeu? Ele gritou, sacudindo-a levemente. Sim, ela sussurrou, segurando a arma até seus dedos ficarem brancos. Dominique assentiu e voltou para a briga. Ele se levantou, atirando agressivamente em direção à entrada principal, atraindo o fogo dos atacantes. O barulho era insuportável, uma cacofonia de destruição.
Clara pressionou as costas contra a madeira, o coração batendo forte contra as costelas como um pássaro preso. Ele me usou. O pensamento girava em sua mente. Ele sabia que meu pai me queria morta e usou isso para capturar um assassino. Era imperdoável, era monstruoso. Mas então ela olhou para ele. Dominic estava enfraquecendo. Seus movimentos estavam ficando mais lentos. O sangue em sua camisa agora era um mapa escuro e crescente de sua mortalidade. Ele estava atirando com uma mão, a outra pressionada contra o ferimento. Ele era um monstro. Sim, mas era o monstro que estava entre ela e o abismo. Se ele morrer, eu morro, disse a si mesma. Mas era mais do que isso. Ao ver uma bala raspar seu ombro, uma onda de fúria protetora brotou em seu peito. O mesmo instinto que a fez se jogar na frente de Isabella Rossi meses atrás. Ninguém o mata além de mim. Clara se moveu. Ela rastejou até a beira da mesa, espreitando pela esquina em direção aos elevadores. As sombras se moveram. Uma figura vestida com equipamento tático preto e uma máscara de esqui avançava silenciosamente em meio ao caos. Ele segurava uma espingarda de ação por bombeamento, levantando-a em direção às costas expostas de Dominic. Dominic estava muito concentrado nas portas da frente. Ele não viu o carrasco flanqueando-o. O tempo parecia ter desacelerado. O mundo se estreitou como um túnel. Clara não pensou em sua mãe em Ohio. Ela não pensou em Victor Costa. Ela não pensou na traição. Ela se lembrou do porão, do cheiro de enxofre, do peito de Dominic contra suas costas. Relaxe os ombros. Concentre-se na raiva. A arma é apenas uma ferramenta. Clara se levantou. Ela não tremia. Ei! Gritou ela. O assassino virou-se, surpreso ao ver a garota de vestido vermelho em pé, ereta, em meio às ruínas. Clara levantou a pistola com as duas mãos, travou os cotovelos e exalou. Bang! Bang! O recuo sacudiu seus braços, chocando seu sistema, mas sua mira foi certeira. O primeiro tiro atingiu o homem na garganta. O segundo atingiu o centro de sua placa peitoral. Ele caiu para trás, a espingarda caindo inutilmente no chão de mármore. Dominic se virou ao ouvir os tiros. Ele viu o homem morto. Ele viu Clara, a arma ainda levantada, fumaça saindo do cano. Por uma fração de segundo, em meio aos cacos de vidro e à morte, Dominic Rossi olhou para sua esposa com uma expressão de puro terror. Bom tiro, ele sussurrou. Antes que ela pudesse responder, pneus guincharam do lado de fora. Portas pesadas se fecharam. Uma nova onda de tiros irrompeu, mas desta vez era disciplinada, rítmica. Chefe, limpe a linha. A voz de Enzo ressoou da entrada destruída. Os soldados de Rossi invadiram o saguão como uma maré negra, abatendo os mercenários restantes de Costa com eficiência implacável. Em 30 segundos, a sala ficou em silêncio, exceto pelos gemidos dos moribundos e pelo barulho dos escombros. Dominic caiu contra a recepção com a adrenalina finalmente abandonando-o. Ele deslizou para o chão, com o rosto cinza. Clara engatou a segurança da pistola, como ele havia lhe ensinado, e a colocou sobre a mesa. Ela se ajoelhou ao lado dele. Seu vestido estava arruinado, manchado de poeira e sangue, mas suas mãos agora estavam firmes. Dominic, disse ela, pressionando as mãos sobre o ferimento dele. O sangue estava quente, jorrando rapidamente. Você o pegou? Perguntou Dominic, com a voz rouca e úmida. Eu o peguei, disse ela. Ele conseguiu esboçar um sorriso fraco. Minha esposa, a assassina. Poupe seu fôlego, retrucou ela, embora sua voz estivesse trêmula. Enzo, pegue o carro. A viagem de volta à propriedade dos Rossi foi um borrão de velocidade e silêncio. Enzo dirigia como um louco, zigue-zagueando no trânsito, enquanto Clara mantinha a pressão no lado de Dominic no banco de trás. Ele entrava e saía da consciência, sua mão segurando o pulso dela com tanta força que ameaçava cortar a circulação. Ele se agarrava a ela como se ela fosse a única âncora, impedindo-o de se afastar. Quando chegaram, a equipe médica particular da propriedade estava esperando. Eles levaram Dominic às pressas para a sala de trauma esterilizada montada na ala leste. Clara ficou parada no corredor, com as mãos cobertas pelo sangue do marido. Isabella Rossi apareceu, com o rosto pálido mas composto. Ela não perguntou o que havia acontecido. Ela viu o sangue, viu os olhos de Clara e simplesmente a puxou para um abraço. Ele é forte, sussurrou Isabella. Ele é Rossi. Ele não vai nos deixar. Ele mentiu para mim, disse Clara. Clara sussurrou no ombro da mulher mais velha, as lágrimas finalmente caindo. Ele sabia de tudo. Isabella se afastou, segurando o rosto de Clara com as mãos. Eu sei, criança. Ele me contou na noite do jantar, e eu disse a ele que segredos como esse são venenosos, mas Dominic, ele nunca soube confiar.
Ele só sabe controlar. Até você. 3 horas depois, a casa estava silenciosa. Os guardas haviam dobrado o perímetro. A guerra havia oficialmente acabado. Chegou a notícia de que Victor Costa havia morrido devido aos ferimentos no hospital e seus capitães estavam se apressando para se render à organização Rossi. Clara entrou no quarto principal. Dominic estava apoiado em uma montanha de travesseiros, com um soro no braço e bandagens novas envolvendo o torso. Ele parecia exausto, sem sua armadura, mas seus olhos estavam alertas quando ela entrou. Ele a observou caminhar até a janela. Ela olhou para o terreno escuro, a gaiola dourada que ela antes odiava. O médico disse que não atingiu o fígado. Dominic disse com a voz rouca: "Estarei andando em uma semana." "Ótimo", disse Clara sem se virar. "Clara não", disse ela com a voz aguda. Ela se virou para encará-lo. A luz da lareira projetava longas sombras pela sala. "Não venha com esse discurso, Dominic. Não me diga que foi para o bem maior." "Não vou dizer", disse ele. Ele tentou se sentar mais ereto, fazendo uma careta visível. "Não foi para o bem maior. Foi para a vitória. Você era uma peça no tabuleiro. Eu usei você. Arrisquei sua vida para expulsar um rato. Você admite", disse ela, cruzando os braços. "Eu admito", disse Dominic. "Mas isso foi antes." "Antes do quê?" "Antes de você acordar naquela cama de hospital e perguntar sobre minha mãe em vez de perguntar sobre você", disse Dominic suavemente. "Antes de eu ver você aprender a atirar no porão, antes de perceber que não queria vencer se você não estivesse ao meu lado." Ele apontou para o espaço vazio na cama ao lado dele. "Venha cá." "Eu deveria ir embora", disse Clara com a voz trêmula. "Agora tenho dinheiro. Posso desaparecer, voltar para Ohio, esquecer que te conheci." "Você poderia", concordou Dominic. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que tiraram vidas. Mãos que controlavam a cidade. "Eu não te impediria. O contrato, o casamento, eu anularia tudo. Se você sair por aquela porta, Clara, você estará livre. Sem dívidas, sem custo de recompensa, apenas liberdade." Clara olhou para a porta. Ela estava destrancada. Os guardas a deixariam passar. Ela poderia voltar a ser Clara Evans, a garçonete. Ela poderia estar segura. Mas então ela olhou para o homem na cama. O homem que havia levado um tiro por ela naquela noite. O homem que lhe dera o poder de matar os demônios de seu passado. Ela percebeu com um sobressalto que Clara Evans, a garçonete, não existia mais. Aquela garota havia morrido na noite do baile vermelho. A mulher que estava ali era outra pessoa. Alguém mais forte, alguém mais sombria. Ela caminhou em direção à cama. Ela não foi embora. Ela sentou-se na beira do colchão, tomando cuidado com os ferimentos dele. Dominic soltou um suspiro que parecia estar prendendo-o há horas. "Eu não quero estar segura", sussurrou Clara, seus olhos procurando nos dele. "Segurança é chata." Dominic estendeu a mão e segurou a dela. Seu polegar roçou o pesado anel de ouro que ele havia colocado ali semanas atrás. "Posso prometer-te tudo, Clara", disse ele intensamente. "Dinheiro, poder, o mundo. Mas nunca te prometerei segurança. Estar comigo é como andar na corda bamba todos os dias." "Eu sei", disse Clara. Ela inclinou-se, encostando a testa na dele. "Mas tenho bom equilíbrio." Dominic fechou os olhos, com um ar de alívio estampado no rosto. "Amo-te, Clara. Não sei como fazer isso direito. Sou egoísta, sou perigoso, mas sou seu. Eu sei que você é", ela murmurou, roçando os lábios nos dele, "porque sou a única que consegue atirar tão bem quanto você." 1 ano depois, o ar do inverno em Nova York estava fresco, cortante e cheirava a neve. Mas dentro do Pierre Hotel, o ar era quente e perfumado com perfumes caros e ambição. O Rossi Winter Gala era o evento da temporada. Senadores, juízes e celebridades se misturavam com homens que matavam para viver. A linha entre a lei e o fora da lei nunca tinha sido tão tênue, e Dominic Rossi estava no centro de tudo isso. Ele estava na grande escadaria, com uma taça de champanhe na mão, olhando para a multidão. Ele parecia diferente do que há 1 ano. A dureza ainda estava lá, a faceta letal, mas o isolamento frio havia desaparecido. "Pare de olhar feio para o promotor público, Dom. Ele já concordou com as licenças de zoneamento." Clara se aproximou dele. Ela estava deslumbrante. Usava um vestido de seda azul escuro que se moldava às suas curvas como a noite líquida, com uma fenda que revelava um lampejo de perna e um par de sapatos de salto alto afiados o suficiente para matar. Em volta do pescoço, ela usava os diamantes Rossi, pesados, antigos e inegáveis. Ela não era mais a garota apavorada segurando uma bandeja de bebidas. Ela estava de pé, com os ombros para trás,
o queixo erguido, irradiando um poder que fazia os homens se afastarem e as mulheres sussurrarem. Eu não estava carrancudo, disse Dominic, passando o braço pela cintura dela e puxando-a contra si. Eu estava pensando. Um passatempo perigoso para você, ela provocou, brincando com a lapela do smoking dele. Eu estava pensando na última vez que estivemos aqui, disse Dominic, baixando a voz para que apenas ela ouvisse. O sangue no chão, o medo nos seus olhos. Não me lembro de medo, mentiu Clara com naturalidade, seus olhos azuis brilhando com malícia. Lembro-me de salvar a vida da sua mãe e a sua. Basicamente, todo este império existe por minha causa, riu Dominic. Um som rico e genuíno que fez com que todos se virassem no salão de baile. Você não está errada, senhora Rossi. Você é o melhor investimento que já fiz. Sócia, ela o corrigiu, batendo com uma unha bem cuidada no peito dele. Sócia ativa, rainha, ele corrigiu, beijando sua têmpora. Do canto da sala, Enzo os observava. Ele viu como a sala gravitava em torno deles. A família Costa era uma lembrança. Pó no vento. As outras famílias haviam se alinhado. Dominic e Clara Rossi não estavam apenas governando a cidade. Eles eram a cidade. Clara olhou para o mar de rostos, pessoas que a temiam, respeitavam e invejavam. Ela pensou nas 7 cicatrizes em seu torso, o mapa de sua sobrevivência. Pensou na arma em sua bolsa, um acessório permanente. Ela havia atravessado o fogo para chegar até ali. Casara-se com o diabo, lutara com ele por sua alma e vencera. Você está pronta? Perguntou Dominic, oferecendo-lhe o braço para descer as escadas. Clara sorriu, um sorriso que era tanto belo quanto afiado. Eu nasci pronta, Dominic. Eles desceram as escadas juntos, o rei e sua rainha, caminhando em direção a um futuro perigoso, incerto e absolutamente deles. E foi assim que uma garçonete se tornou rainha. Clara não apenas sobreviveu à máfia, ela a conquistou. Dominic pode ter sido o chefe, mas no final, foi ela quem empunhou a arma que salvou os dois. É uma história de amor distorcida, construída sobre balas, traição e sangue. Mas no mundo deles, talvez esse seja o único tipo de amor que sobrevive. O que você acha? Se você descobrisse que seu parceiro o usou como isca, como Dominic fez, você seria capaz de perdoá-lo? Ou você o teria deixado para os lobos naquele saguão? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Quero muito ler sua opinião sobre isso. Se você gostou dessa história, clique no botão curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder a próxima parte do drama. Obrigado por assistir e até a próxima.